Bom, e agora eu vou conversar com o único jornalista que esteve em Bagdá durante essa guerra do Iraque. Provavelmente vai voltar, porque ele está ali nas vizinhanças. E é o Sérgio Dávila, da Folha de São Paulo, com quem eu vou conversar agora diretamente de Doha, capital do Catar. Sérgio, tudo bem por aí? Quer dizer, tudo bem é o tipo da pergunta que não se faz nem durante a guerra, nem em velório, né? Mas enfim. Tudo bem, tudo bem. Dando desconto da guerra, tá tudo bem. Como é que você conseguiu visto para chegar, para entrar no Iraque e também para ficar em Bagdá? Jô, foram 6 meses de insistência com o embaixador iraquiano em Brasília. A Folha começou a pedir esse visto em outubro, praticamente toda semana, depois foi intensificando para todo dia. Até que chegou um dia ele falou, bom, então manda esse Sérgio Dávila vir falar comigo que eu quero ver o que ele pensa, que tal ele é e tal. Aí eu fui lá, ele deu um sermão, falou bem do Saddam Hussein. Acho que eu tenho uma desconfiança que ele queria ver se eu era judeu ou não. Ele viu que eu não era e deu o visto. Mas e na época você estava morando em Nova York já, né? Quando começou essa história toda eu estava morando, mas quando eu fui para Brasília eu tinha acabado de chegar em São Paulo, já estava morando em São Paulo de volta. E já estava trabalhando na Folha de São Paulo, já em Brasília? Ou estava em São Paulo? Não, eu estava trabalhando em São Paulo mesmo. São Paulo. Ele que me chamou para Brasília para me conhecer cara a cara. Agora, os rumores que correm sobre Saddam Hussein, que ele está ferido, que ele tem não sei quantos sósias, que ele fugiu, que ele está encurralado. O que se sabe mais próximo, mais de perto, mais daí? Se eu te falar que se sabe alguma coisa sobre Saddam Hussein em Bagdá nesse momento, eu vou estar mentindo. Tem muitos rumores, o mais forte é que ele teria repetido uma tática que ele usou em 1991, né, na Primeira Guerra do Golfo. Em 1991 ele ficou o tempo todo da guerra andando por Bagdá dentro de um Fusca velho, com ele e um motorista só, os dois vestidos normalmente e ele meio disfarçado. Ele não dormia um dia no mesmo lugar, uma noite no mesmo lugar que a outra, e sempre em casas de pessoas comuns, não era em palácio, não era em bunker, não era em abrigo, não era em nada. Ele ia dormindo assim, e assim ele conseguiu enganar o exército mais poderoso do mundo e o serviço de inteligência também mais poderoso do mundo. Dizem que ele estaria fazendo isso essa vez de novo, agora não num Fusca, mas num táxi daqueles velhos que tem muito em Bagdá. Mas é um rumor, ninguém sabe. Ele pode já ter saído de Bagdá. Dizem também que ele pode ter ido para a cidade natal dele, em Tikrit. Dizem que ele pode ter fugido já para a Síria e está assistindo tudo de Damasco. De Damasco e comendo Damasco, né? Quer dizer, numa boa. Ô Sérgio, como é que você faz? As 2 mulheres dele já estão lá, você sabe? Diga lá. Ele tem 2 mulheres? Você sabe que ele tem 2 mulheres, né? Uma a primeira mais velha e tal, e agora ele arrumou uma mais novinha, que ele acabou de ter um filho, e disse que ele já mandou as 2 mulheres e as filhas para lá. Se ficou mesmo, ficou ele e os 2 filhos mais velhos. Eu pensei que ele tivesse mais de 2 mulheres. São só 2. São só 2. Pela lei muçulmana, pelo Alcorão, ele pode ter até 4. 4, é. Mas acho que ele está deixando as outras 2 para gastar mais tarde. Ô Sérgio, como é que você fazia, ou vocês faziam, porque tem um fotógrafo que está contigo. Onde é que ele está? É o Juca Varela, tá aqui do meu lado. Pede para ele entrar um pouquinho aí. Oi, também. Tô aqui, Ju. Entra mais um pouquinho, Juca. Você é fotógrafo e está fora de foco. Vem mais para cá. Aí, pronto. Aqui. Que dupla bonita. Os 2 com cara de judeu em pleno Iraque. Vocês participavam de todas as coletivas, evidentemente. Mas como é que vocês faziam para fugir do esquema e saber realmente nas ruas como é que a coisa estava acontecendo? Precisava de criatividade, viu, Jô? Porque eles controlam em cima, você tem que sair sempre com um guia e um motorista apontados pelo governo. Mas a gente, até um dia por sugestão do Juca, a gente deu um truque bom. Eles levaram os jornalistas para ver algumas vítimas civis num hospital
E aí foram embora. E como eram muitos jornalistas, eu e o Juca fomos ficando para trás, se fazendo de desentendido, até que eles foram embora e deixaram a gente. Aí a gente pôde ficar livre no hospital ali para ver o que estava acontecendo e flagrou uma das supostas vítimas andando ali tranquilamente, entrou no carro dele e foi embora para casa. Depois que os jornalistas já tinham ido embora. Aí o Juca viu, fotografou, eu vi também e a gente conseguiu essa história aí. O ferido, disse assim, já acabou o meu turno, tá na hora de eu ir embora, volto amanhã. Bateu o ponto, né? Agora eu tenho que fazer um servicinho de dublê de Saddam Hussein, amanhã eu volto. A coisa mais fácil que tem lá é ser dublê do Saddam Hussein, né? Você botou aquele bigode... Basta ter bigode, né? Você sabe que eles respeitam... Respeitam o quê? Eles respeitam muito o bigode ali, né? Quem não tem bigode não é levado a sério, é considerado um menino. Você pode ter 50, 60 anos, se você não tiver bigode, você não acham que você amadureceu. E os xingamentos, os elogios, tudo eles usam bigode na história. Agora, o curioso, isso que você está falando, você acha que tem de curioso, é que não é levado a sério, é menino, e exatamente, o único que não tem bigode é o ministro das Informações. É o porta-voz, exatamente, o ministro da Informação. Né? O ministro da Informação que não tem bigode, então quer dizer que ele já não é levado a sério. E ele é o mais irônico deles, ele é o que usa os melhores adjetivos, ele que chama o Bush de Bush Júnior, né? E que fala aqueles biltres dos americanos, a gente vai pisar na cabeça dessa cobra peçonhenta. Ele é fantástico dando entrevista. Não, ele é excelente comunicador, você vê que ele é um profissional de primeira. Agora, tem muito civil iraquiano morrendo na guerra, né? Quer dizer, não é uma coisa assim só da propaganda iraquiana. Não, tem muito civil, não há propaganda oficial que conseguisse produzir esse tanto de civis feridos e mortos. Feridos chegam a mais de 10 mil hoje em dia, mortos já passou de 1.000, dizem até que seriam 3 mil os civis mortos. A gente viu cenas, e o Juca fotografou cenas inesquecíveis. Muita criança também, né? Muita criança, muita mulher, mulher grávida. É um absurdo, essa parte... Eu vou pedir só um segundo, porque esse papo está tão bom e eu tenho tanta coisa ainda para perguntar, que eu vou chamar a vinhetinha aqui do intervalo e eu continuo conversando com Sérgio Dávila e com Juca Varela, esses dois muçulmanos típicos, dois árabes típicos que estavam infiltrados no Iraque. Willem, chama a vinhetinha. Amanhã tem as emoções do último capítulo de A Casa das Sete Mulheres. O destino de Rosário e seu grande amor. Eu estava te procurando. E eu estava à tua espera. O emocionante encontro de Maria e seu pequeno neto. E a luta de Bento Gonçalves pela paz. E se essa guerra dura tanto tempo é porque essa é a vontade desta terra. Muito sangue ainda será derramado antes de assinarem um acordo de paz. Muito sangue. Amanhã, depois de Caceta e Planeta, último capítulo de A Casa das Sete Mulheres. Você já teve a sensação de ser um blefe? Você tá naquele lugar, é um cara bem sucedido, mas alguma coisa te diz que é pra você não estar ali. Qualquer bobagem que eu fazia, eu era promovido. E de bobagem em bobagem, eu cheguei a diretor do banco. Bacana, né? Mas não era nada disso que eu queria. Eu queria mesmo era ser poeta. Ainda bem que em um determinado momento da vida eu saquei isso e larguei tudo. Agora eu tô só escrevendo. Escrevendo minha poesia. E contos eróticos, né? Porque poesia não tá dando tostão. Aqui só existe uma coisa mais importante que a liberdade. Isso aqui só não explode porque eles não querem. A sobrevivência. Quero permissão para matar esse pilantra. Baseado no livro de Drauzio Varela, Carandiru. Sexta nos cinemas.
Nesta quinta, a grande família está de volta. Nossa, Marilda, você tá um abuso de poder com esses peitos. Nenê anda com medo da concorrência e agora tá pensando em dar uma turbinada no visual. É, fica mais atraente, vira outra pessoa. Mas esse maridão ainda vai ter muita dor de cabeça com essa história. Que isso? Algum problema? Claro, Nenê. 2. Nesta quinta, depois de Mulheres Apaixonadas. Nineuzinho, relaxa. O que é bonito é pra ser visto. Vamos curtir a volta da grande família. E eu continuo aqui conversando com o Sérgio Dávila e agora com o fotógrafo Juca Varela, Folha de São Paulo, diretamente de Doha. Que Roda? Doha. Capital do Catar, com quê? Não é isso? Eu estava falando, a gente estava falando das vítimas, não é? E, sobretudo, o Juca falou das crianças. Mas não há um número divulgado sobre crianças mortas já, porque o que a gente vê nos hospitais são as crianças feridas, as crianças que estão com o braço quebrado, quer dizer, sofrendo ali no hospital, mas deve morrer muita criança também, né? Aí entra um pouco da desinformação do Ministério da Informação. Eles usam essas vítimas também como propaganda. Então, se você perguntar para o Mohamed Said Al-Sarraf, que é esse que a gente está falando sem bigode, sempre ele vai falar que as vítimas eram crianças e mulheres, sempre. Não é verdade, tem muito soldado também, tem muito homem que estava voluntário ali, que estava lutando e tal. Mas o que a gente viu nos hospitais, realmente, se eu for chutar um número, eu diria que metade é de crianças e mulheres e a outra metade de homens, geralmente soldados ou voluntários Realmente pessoas mais velhas. É uma coisa terrível. E é também, há uma certa hipocrisia de você dizer que consegue fazer uma guerra de bombardear uma cidade em locais específicos sem que isso tenha consequências nos prédios que estão em volta. Não existe, é a prova cabal de que não existe guerra cirúrgica, não existe bomba inteligente, não existe míssil inteligente. Quer dizer, eles acertaram muitos alvos militares, a maioria dos alvos que eles queriam acertar, eles acertaram realmente, mas de 12 mil bombas soltas, se 20% vão em alvos errados, você tem aí essa desgraça que está acontecendo em Bagdá, né? Já é uma guerra cirúrgica, mas a cirurgia é uma cirurgia de merda, né? Vamos ser francos, né? Exatamente. Vocês ficavam hospedados perto de um dos ministérios, não tem uma coisa dessa? Onde é que vocês ficavam lá? A gente ficava no Hotel Palestina, que era perto do Ministério da Informação, e que a gente era obrigado a ir todo dia no Ministério da Informação, e um belo dia ele foi bombardeado. A gente chegou de manhã para trabalhar e não tinha mais ministério. E vocês ficaram sem a informação? Nós ficamos sem informação. E por ser próximo do Ministério, a gente tinha que dormir, como as bombas caíam perto do hotel, a gente tinha que dormir de colete à prova de bala e às vezes de capacete também. Quando dormia, né? Quando dormia. Quando dormia. Qual dos dois teve mais medo de morrer? O Juca ou você? Acho que... Não sei, viu? Acho que o medo era igual, viu, João? Porque o Sérgio, por exemplo, quando começavam as explosões dos Tomahawks, ele costumava cair da cama. Vocês dormiam no mesmo quarto? Eu caí 2 vezes da cama, dormindo. No mesmo quarto, os dois? No mesmo quarto. Não era dormiam mais de mãos seguro, dadas, né? quando cai bomba, não dá Mais aquela... seguro. Hein? Não, às vezes eu caía na cama e quando eu via eu acordava de manhã abraçado com o Juca, mas isso foi uma vez só. O Juca... Juca, você não caía da cama, Juca? Eu não caía, não. O Sérgio caiu bem umas 3 ou 4 vezes e com o colete ainda fazia um barulho tão grande como os Tomahawks estavam caindo lá de fora, né? Aí a gente acordava, ia pra varanda e tentava ver onde eles tinham caído, tentar fazer alguma foto. Aí eles davam uma pausinha de uns 10 minutos e a gente voltava para tentar cochilar mais um pouco. Aí estourava outro, o Sérgio caía de novo da cama. E dinheiro? Como é que vocês fizeram com o dinheiro? Porque não tem como trocar cheque, não tem isso, não tem cartão de crédito, né?
Então como é que... Não tem cartão de crédito, não tem caixa eletrônico. Não tem. O sistema bancário é isolado do mundo ocidental, do mundo exterior, não só do mundo ocidental. A gente teve que levar dinheiro vivo no bolso, e dinheiro do inimigo, viu? Eles gostam muito do dinheiro do invasor, eles adoram dólar. E Bagdá, em época de guerra, deve ser a cidade mais cara do mundo. A gente gastava mais ou menos de despesa fixa, os dois, $500 cada um por dia em Bagdá. Então vocês um levaram, absurdo. vou fazer uma pergunta indiscreta, mas eu acho importante do ponto de vista jornalístico. Quanto dinheiro vocês levaram? Dinheiro mesmo. Eu acho que entre os dois, em dinheiro vivo, a gente levou uns entre 20 e 25 mil dólares. Então vocês correram, inclusive... E a gente dividia em vários bolsos. Para esconder o dinheiro, né, também. Vocês foram revistados? Foram revistados em algum lugar? Às vezes a gente era revistado para entrar na sede do Ministério da Informação, porque eles tinham muito cuidado justamente por ser um alvo militar. Mas a gente conseguiu se safar na alfândega para entrar. A gente entrou com um telefone por satélite e um link por satélite também. Que também não podia, né? A custa de um prosaico... Não podia. A gente conseguiu entrar à custa de um prosaico Toblerone, aquele chocolate suíço triangular. Quando eu abri a minha primeira mala e o fiscal viu o Toblerone, ele deu a entender que queria o chocolate, que se eu desse ele deixaria a gente passar sem abrir mais nenhuma mala. Aí eu dei lá o chocolate na hora e a gente foi embora. Era daquele grandão? O chocolate? Era daquele grandão. Eu também. Eu aceitaria na hora também, evidente. Ô Sérgio, e você falou em 25 mil dólares. Para as condições que vocês enfrentaram e pelos preços que você está me dizendo, esse dinheiro podia até ter acabado, não é? Podia ter acabado, porque a gente foi de van, né? Alugou uma van para ir de Amman, na Jordânia, para Bagdá, pagou 200 dólares. Já era um preço alto porque era um dia antes de começar, um dia antes do ultimato. A gente teve que procurar 10 motoristas e o 11º topou levar a gente. Na volta, o único motorista que a gente achou cobrou 2 mil dólares para trazer a gente de volta, 10 vezes mais. E ainda assim, na última hora, ele chegou e falou: não vou mais, eu estou mandando meu primo aqui, ele vai dirigindo por mim. Você falou que o Saddam Hussein, na última guerra, a tática que ele usou foi ficar andando num fusquinha velho. E que agora ele anda num táxi velho, daqueles táxis velhos que tem lá. O motorista cobra a corrida do Saddam? Eu acho que não. Eu acho que ele desliga o taxímetro e vai rodando. E as tempestades de areia? Tempestade de areia é a coisa o fenômeno da natureza mais incrível que eu já presenciei. Não sei o que o Juca achou. Eu também nunca vi nada parecido na minha vida. Entra areia, João, em lugares que você jamais suspeitava que poderia entrar. Lá também, é? Eu tinha, por exemplo, um passaporte. Também, eu tinha um passaporte guardado dentro desse colete aqui, dentro do bolso, dentro de uma capa e fechado dentro da capa. No fim de um dia que a gente pegou tempestade de areia, eu cheguei no hotel, abri e tinha areia dentro das páginas do passaporte. É inacreditável. E não há como então fazer, por exemplo, as suas necessidades fisiológicas durante uma tempestade de areia, né? É impossível. Eu não tentei. O Juca tá... Não. Impossível. Você lembra? O Juca tá indo, acho que ele tentou, viu? Acho que gruda tudo, João, não dá. Quanto tempo dura uma tempestade de areia? O pique... Parece croquete. Essa tempestade especificamente, ela durou 3 dias e é incrível porque você não consegue ver mais de 2, 3 metros à frente na cidade.
E as luzes ficam malucas também. Toda a luz artificial, por exemplo, fica azul. A luz do poste da rua, a luz do seu quarto, todas ficam azuis. Eu não sei por que efeito exatamente. E parece que você tá andando no meio de um, sei lá, parece ficção científica. É incrível. E não é só o equipamento que a gente trabalha também, Jô, ele fica maluco com a tempestade de areia. De 4 lentes que eu levei, 2 travaram, não funcionava mais. Então é problema, tinha que trabalhar com equipamento coberto, tirar só na hora de fazer a foto. E tinha a chuva também, né, Sérgio? Começava a cair chuva, não era gota de água, eram gotas de areia. Eu não lembro Manchava de chuva, acho que ele tá tudo, mentindo. uma garoa. Ficava manchando a roupa da gente. Agora, falam muito do cheiro da cidade, que a cidade está com mau cheiro. Isso é uma coisa que se deve à guerra ou já era assim antes por problemas de esgoto? Como é que ou é verdade isso ou é apenas ou é mera propaganda? É verdade, e é anterior à guerra, é por conta do embargo econômico da ONU, né, que vem desde 92. E um dos artigos que o Iraque não pode importar, que é proibido porque pode ser usado na fabricação de armas, é encanamento. Então quebra o encanamento em Bagdá, nas cidades menores, não tem outro para pôr no lugar e fica ali estourado. Se der azar de ser um encanamento de esgoto, fica ali o esgoto a céu aberto. A gente foi a um bairro da periferia de Bagdá que o esgoto corria na vala, na guia da rua, como na Idade Média, e criancinhas brincando descalças naquela poça e tal. E o rio Tigre, que cruza Bagdá, ele é como o nosso Tietê paulistano, esgoto a céu aberto. E agora que começou o verão em Bagdá, que no auge faz 45 graus, 46 às vezes, você imagina o cheiro que aquele rio não tem. Agora, e a população, que evidentemente que se qualquer pessoa invade o teu país, independente do governo, você vai defender. Haja vista a Guerra das Malvinas, em que havia um ditador no poder, um ditador, inclusive, com perseguição política, né? E, no entanto, com a jogada da Guerra das Malvinas, houve uma união em volta daquele ditador, do general Galtieri, na época, né? Como é que o povo reage a respeito disso? Vocês já encontraram alguém falando muito mal do engraçado. Saddam? A gente entrevistou um cara que se dizia homem-bomba, que ele estava voltando para Bagdá e o objetivo dele era se explodir num posto de checagem americano. Ele declarou isso, a gente gravou a entrevista, ele falou sem medo nenhum. Ele falou, eu estou atendendo ao apelo do Saddam Hussein, eu vou ser um mártir, vou lá matar americanos enquanto eu me matar. Agora, esse cara falou isso pra gente, ele falou, não me importa quem é o presidente do meu país, invadiram o meu país, eu estou voltando para lá para defender. Perfeito. Podia ser qualquer um, mas o país é o mesmo. A gente ouviu muito isso. A maioria das pessoas falava que estava apoiando o Saddam Hussein mesmo assim e tal, mas a gente ouviu muitos opositores do regime do Saddam Hussein dizendo isso. É meu país, estão invadindo. Claro. A gente estava quieto aqui, não fez nada. Tem razão. Mas o seu aniversário de casamento, como é que foi comemorado? Com a Teté? O meu aniversário de casamento foi dia 25 de março, eu estava no meio do bombardeio ali, a gente tinha que ficar agachado na varanda para usar a internet escondido, né? Só durante a noite, mas aí eu consegui um tempinho ali para entrar num site e mandar flores para ela. Acho que ela gostou, que ela recebeu ali de manhã, você falou diretamente de Bagdá. Não era possível usar, não se podia usar internet, etc. Onde é que vocês escondiam esse equipamento, por exemplo, de telefone via satélite? Quando chegava no hotel, em algum lugar? Aí eu devo ao engenho do Juca Varela. Ele um dia descobriu que a tampa do ar-condicionado saía da parede e era exatamente do tamanho da maleta do satélite. Ele escondeu lá dentro e foi lá que ficou o tempo todo. Era um esquema de
a gente parecia espionagem, sei lá o quê, porque como a polícia secreta do Saddam Hussein estava invadindo muitos quartos dos jornalistas no meio da noite, justamente para fazer busca, para checar se tinha telefone por satélite e apreender, e muitas vezes prender o jornalista e expulsar, como aconteceu com jornalistas do Newsday, por exemplo, CNN. A gente tinha um código de bater na porta para o Juca saber que era eu e eu saber que era ele. E não é que, pelo menos 2 noites, 2 madrugadas, a gente estava lá e bateram. A gente ficou quieto, esperou eles desistirem. Porque tem isso também, a polícia secreta do Saddam Hussein é muito preguiçosa. Eles batem lá, não abrem, eles vão para outro. E aí, coitado, uns jornalistas libaneses na frente do nosso quarto abriram e perderam a câmera. Era um clima de terror mesmo. Agora, você falou da preguiça do serviço secreto e também falam muito da valentia da guarda de elite do Saddam Hussein. Essa guarda já entrou em combate de forma que possa se perceber realmente? Segundo a coalizão, os Estados Unidos e o Reino Unido, eles já dizimaram 2 dos 3 principais destacamentos dessa guarda republicana. Segundo o nosso amigo ministro da Informação... Não dizimaram ninguém, né, segundo o ministro. Eles não dizimaram ninguém, a guarda está se resguardando para atacar no momento certo. Eu acho que você pode tirar uma média aí dos dois, os dois lados estão fazendo propaganda. Eu acho que já morreu muito guarda republicano, eles não estavam tão bem preparados quanto a gente imaginava, mas eu acho que ainda tem muita coisa por vir, ainda tem muita arma escondida, ainda tem muito batalhão que não entrou na briga. Eu acho que a gente ainda vai ver mais um pouco o combate vai ficar mais feio ainda do que está. Pois é, não, a minha pergunta foi exatamente essa. Eu sei que tem vários centros e postos da Guarda Republicana que foram dizimados, arrasados, pelo menos é o que a gente vê no noticiário. Mas ainda não houve já confronto direto entre duas tropas, uma tropa de elite do Saddam e uma tropa dos americanos ou dos ingleses? Houve confronto direto entre essas 2 tropas na tomada do aeroporto internacional, que chamava Saddam Hussein Internacional, e agora a coalizão mudou para o aeroporto internacional de Bagdá. Para você ver a competência da guarda, eles conseguiram retomar o aeroporto na madrugada de sábado, e aí agora, ao longo do domingo, a coalizão retomou de novo o aeroporto. Hoje eles dizem que tem 95% do aeroporto, mas foi uma briga dura. Morreram 3 mil soldados nessa história. Agora, como é que pode se tomar Eles estão brigando também naquele palácio que fica em frente ao Hotel Palestine, onde caíram aquelas bombas também, que só que aconteceu hoje também durante o dia. Também estão defendendo o palácio. Estão brigando por posições lá. A torcida aí no Catar, como é que está? A torcida nos países do Golfo Pérsico que a gente visitou e as pessoas com que a gente falou, todo mundo pró-Iraque, não pró-Saddam, embora ele seja esse vilão sanguinário para a gente, para os ocidentais. Para os árabes ele é meio um exemplo ali do rato que conseguiu da resistência. Reagir ao gato, né? Agora, tirando o Saddam Hussein, ele o povo aqui em geral é totalmente pró-Iraque, acha que é um país árabe que foi invadido sem dar motivo, sem nenhuma agressão. Olha, eu conversei aqui com o Sérgio, com o Juca, com o Sérgio, que estão aí pela Folha de São Paulo. Eu, para terminar, queria te fazer uma pergunta. O pai da tua mulher, Zé Hamilton, que inclusive trabalha, nosso colega aqui na Globo, esteve na Guerra do Vietnã, foi ferido na Guerra do Vietnã. Ele te deu algum conselho quando você partiu para essa viagem? Ele é muito econômico nas palavras, né? Ele fala coisas decisivas e certeiras. Ele me falou uma coisa só, ele falou:
Sérgio, o bom repórter é aquele que volta vivo para contar a história. Seja um bom repórter. Eu espero cumprir o conselho dele. Obrigado, Juca. Obrigado, Sérgio. E obrigado à Folha de São Paulo por ter permitido essa entrevista com vocês. Boa sorte. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Obrigado. Tropas americanas estão entrando em Bagdá neste momento, no que parece ser uma invasão à capital iraquiana. Aviões sobrevoam a cidade despejando bombas, como você pode ver aí nessa imagem, aparentemente para abrir caminho para os soldados na ocupação. Altas fontes militares do governo americano informam que um bombardeio realizado a um prédio de um bairro residencial de Bagdá pode ter matado o presidente Saddam Hussein e seus 2 filhos. As imagens que você vê neste momento são da entrada dos soldados americanos na cidade de Bagdá. O bairro bombardeado é reduto do partido Baath, o partido de Saddam Hussein. 4 bombas de 900 quilos cada uma foram jogadas no edifício depois que informantes da inteligência americana avisaram que Saddam teria entrado no local. As imagens que você vê agora são de feridos de um bombardeio recente que está sendo realizado neste momento. Bem, fontes militares americanas dizem que estão altamente otimistas com relação ao resultado da operação, ou seja, a morte de Saddam Hussein. E isso explicaria a intensa movimentação de tropas neste momento em Bagdá, que estaria sendo tomada pelos americanos. Novas informações a qualquer momento e a cobertura completa em nossos telejornais. Nesta segunda, em Intercine, Eric Roberts, um repórter arriscando a própria pele numa audaciosa investigação, queimando-se lentamente com Beverly D'Angelo. Nesta segunda, depois do programa do Jô, em Intercine. Boa noite. Responde uma coisinha. Vocês veem o Jornal Nacional? Quando dá, né? Se bem que a gente tem chegado tão tarde no trabalho, quase não vai dar tempo. É verdade. Imagine se você chegasse em casa a qualquer hora e pudesse assistir aos melhores momentos do Jornal Nacional. O que você daria por isso? Daria tudo por isso. Acesso discado ilimitado a partir de R$ 14,90.